Gravando. Sétimo ano, revisão P2, primeiro trimestre, capítulo 2 e 3. Clima, biodiversidade e ação antrópica. Nós estudamos sobre o Brasil durante esses capítulos 2 e 3, certo? Então, o clima brasileiro é predominante tropical. A biodiversidade, ela está relacionada a esse clima tropical. O clima tropical é quente e úmido, isso favorece as formas de vida. A exemplo da Mata Atlântica, onde nós temos uma fauna e flora gigantesca, ou próximo ao clima equatorial da Amazônia, onde nós temos a maior vegetação do mundo, a maior hidrografia do mundo e muitas espécies de animais, Pantanal. Então a ação antrópica, ela está relacionada também com essa biodiversidade. Aonde o homem tem mais ocupação humana, por exemplo no Sudeste, nós temos uma biodiversidade menor. A exemplo da Mata Atlântica, que tem 7% apenas das árvores. Aonde o homem tem uma ocupação menor, a exemplo da região norte, onde tem a floresta amazônica, nós temos ali uma devastação do meio ambiente de forma menos intensa, porque ainda restam mais de 50% aí praticamente da Amazônia. Então, aonde tem mais natureza, o homem tem menos ação humana. Aonde tem menos natureza é porque o homem ele ocupou de uma forma mais intensa e assim diminuindo essa biodiversidade. E lembrando, a biodiversidade está relacionada com o clima, tá? Então, o nosso clima quente e úmido favorece as formas de vida, tanto animal, vegetal. Relevo brasileiro. Nós estudamos sobre o relevo brasileiro que existem três formas principais. A montanha não tem no Brasil. Então nós temos planícies, são áreas planas, geralmente próximo ao nível do mar. Áreas planas, baixinhas. Tá? Nós temos também as planícies litorâneas, próximas às praias, e as planícies interioranas. A exemplo da Amazônia ou do Pantanal. Interior, está mais no meio do território. Costeiro, está próximo à praia. Nós temos os planaltos, são regiões mais elevadas de tudo aquilo que está ao seu redor. Então a maior parte do nosso relevo brasileiro é formado por planaltos. Por quê? Morro é planalto, Chapada é planalto, Pico é planalto, Serra é planalto. Então todas as áreas elevadas maiores daquilo que está ao seu redor é chamado de planalto. Depois, por fim, nós temos as depressões, que são áreas mais baixas de tudo aquilo que está ao seu redor. Então essas são as três principais formas de relevo do Brasil. Demografia. Então, demografia é o estudo da população, tá? Então, é como que a população está distribuída, qual que é a característica dessa população. Então, sobre a economia e a natureza. A maior parte da população brasileira, ela está distribuída pela costa litorânea. Ou seja, desde o Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, até o Rio Grande do Sul. As regiões centro-oeste e norte são as menos povoadas. E por que a maior parte da população está sobre a costa litorânea? Primeiro, processo de colonização. Então, quando os portugueses chegaram lá de Portugal, vieram aqui para o Brasil, eles foram para onde? Para o Nordeste. Lá ocuparam, fazendo a extração da cana-de-açúcar. Depois, nós tivemos o ciclo do ouro, onde essa população acabou migrando para o estado de Minas Gerais. Depois, nós tivemos o ciclo do café, onde que essas pessoas migraram tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. Depois, nós tivemos as atividades industriais, depois do café. Então, isso favoreceu que a maior parte da população ficasse concentrada na costa litorânea. Principalmente Sudeste, tá? Nordeste e depois o Sul. Hidrografia. Então, sobre a hidrografia, é o estudo dos rios, da água, enfim. Como que são as características da hidrografia brasileira? Nós temos o maior rio em volume de água, que é o Rio Amazonas. Nós temos o maior aquífero, que é o aquífero Saga, que fica na Amazônia. O que é um aquífero? São águas subterrâneas, abaixo do chão que nós pisamos, tá? Isso são aquíferos. Nós temos também os rios voadores, maior volume de água em estado de evaporação. No Nordeste, os rios eles sofrem bastante com o clima, tá? Então, no Nordeste tem rios que chegam a secar por completo e depois aparecem nas estações mais úmidas. Deixa eu ver o que mais que nós temos para poder falar aqui sobre a hidrografia. Eu acho que é só. Depois dou uma olhadinha aqui, mas eu acho que é só. O aquífero Guarani, eu já falei do Saga, que é o maior, está lá na região norte. O Guarani, ele é o maior em extensão, e não em volume de água, em extensão. O aquífero Guarani, ele se estende também para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, para a Bolívia. Então, o aquífero Guarani ele é gigantesco em área, porém, o maior em volume de água é o Saga. Vegetação. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre algumas vegetações também do Brasil. Um exemplo, Cerrado. Cerrado fica na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás. O cerrado também é considerado como uma floresta invertida, árvores de médio porte. Durante as estações secas, as raízes se aprofundam em busca de água.
Nós aprendemos sobre a caatinga, que fica lá no sertão nordestino, que são plantas, tá? Uma fauna adaptada à escassez hídrica, como o cacto, como as palmas, que são resistentes a poucas chuvas. Aprendemos sobre a Mata Atlântica, que tem só 7%, mas é uma floresta que nós encontramos aqui. Só se abrir a janela você encontra aí Mata Atlântica. Toda árvore que você encontra aí... Não achou, Samuel? Desculpa. Foi moleque, foi mal. Mas enfim, você passear pelo Parque São Vicente, você encontra. Toda árvore é Mata Atlântica. Nós também temos a floresta equatorial, também chamada de floresta amazônica, a maior floresta do mundo. E os pampas, lá no Rio Grande do Sul. Os pampas são predominantes de gramados, tá? Os pampas são predominantes de gramados, tá? Poucas árvores. Comunidades quilombolas. Quem são os quilombolas? Quilombolas eram comunidades de refugiados africanos escravos. Então o auge de todos os escravos era tentar fugir da escravidão. Quando eles fugiam, tinha um local como se fosse uma fazenda que abrigava esses escravos. Essa fazenda era chamada de quilombo. E os quilombos, de todos eles, o que mais teve destaque, o mais fortificado, o que mais deu certo, tá? O maior, enfim, mais poderoso foi o quilombo de Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares. Comunidades quilombolas são as pessoas que moram nos quilombos. Economia. Então, sobre a economia, nós aprendemos aqui sobre a economia. Até já citei algumas coisas ali anterior. Aprendemos sobre a extração do pau-brasil, até que dá nome aí, em parte, para o nosso país. Que tirava lá o corante da árvore para poder deixar as roupas coloridinhas. Depois do pau-brasil nós tivemos a cana-de-açúcar, plantada em todo o litoral. Aí depois da cana-de-açúcar nós tivemos o ciclo do ouro, no estado de Minas Gerais. Aí nós tivemos também o látex lá na região amazônica. Quando o Brasil se torna independente, daí nós temos a produção do café. É o único produto que de fato trouxe dinheiro para o Brasil, tá? As indústrias, elas são recentes, de 100 anos só. Então o Brasil, tá? Chegada dos portugueses, 1500. As indústrias, elas começaram a ser desenvolvidas praticamente há 100 anos só atrás. Então, muito atrasada a industrialização do Brasil. E por último, para nós finalizarmos, processo de imigração. Então, o que é um imigrante? Uma pessoa que sai do país dela e vem morar no nosso. Temos como destaque de imigrantes italianos, os holandeses, os franceses, portugueses, é óbvio, espanhóis, alemães, tá? E eles acabaram sendo distribuídos pelo território nacional como um todo. Tivemos também uma massiva expressante imigração forçada de africanos, sobretudo na região do Nordeste. Vai lá para a Bahia, você encontra um monte de descendente de africano na Bahia. Mas se você vai para o Sul, você encontra um monte de pessoas parecidas com o Panzarini lá no Sul, tá? Loirinhos, branquinhos, olhinhos azuis, verdes. Você não tem olho verde não, né? Não. Castanho. Faltou só o olho verde pra ser parecido aí com os italianos, alemães. Mas ainda é parecido. Até japoneses, tá? Em estado de São Paulo, nós temos a maior comunidade de japoneses fora do Japão. Então você vê que a imigração, ela não é igual, não é homogênea. Ela é miscigenada, é uma mistura. O Brasil é uma mistura de várias etnias. Eu acho que é só, gente. Finalizando por aqui a revisão. Um abraço. Não esquece de fazer aí o resumo a ser entregue no dia da prova. Ação antrópica e ação humana, tá? Ação antrópica e ação humana. Eu acho que é só. Não sei, parece que tá faltando alguma coisa, mas eu acho que é só.